Olá chicos, como estão? Acá é a maestra Sara. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o pretérito imperfeito de subjuntivo, tá bom, pessoal? Então, hoje nós vamos utilizar tanto o livro de vocês, quanto o caderno, tá? Então, peguem um caderno de espanhol, o livro, e vamos começar a nossa aula. Lembrando aí de no caderno colocar o nosso cabeçalho, tá? Ó, escolha Nazaré, fecha, né, que é a data. Essa aula aqui é referente ao dia 20/8, tá bom? Maestra, que sou eu, Sara Beatriz. A classe, né, que é a série de vocês do 8º ano, e já estamos aí no 3º bimestre, tá bom? Então, pessoal, ó, antes de começar a aula, deixa eu explicar para vocês. Como agora nós estamos tendo as aulas online, então eu não vou mais corrigir as tarefas aqui na nossa aula gravada, tá bom? Eu vou corrigir as tarefas com vocês lá na aula online, tá bom? Porque eu tiro a dúvida de vocês, ouço as respostas também. E quem não consegue participar da aula online por algum motivo, sempre no final da aula, né, eu gravo a aula e coloco lá no Classroom. Então, sempre, ou quando acaba a aula, ou até o final do dia, eu sempre coloco lá a aula no Classroom, tá bom? Então, quem não consegue acessar, é só acessar a aula depois de assistir o vídeo no Classroom, tá bom? Então, ó, abram aí a página de vocês, o livro, né, na página 51, tá? Lá na página 51, nós temos a explicação do pretérito imperfeito, que é o nosso conteúdo de hoje, e também do condicional, tá bom? Que foi o conteúdo que nós vimos na última semana, tá bom? Por que que o livro trouxe esses dois conteúdos juntos, tá bom? Porque esses dois conteúdos, né, esses dois tempos aí, eles falam sobre hipóteses, tá bom? Hipóteses, desejos, tá? O condicional simples, né, que é do indicativo, e o imperfeito aí, que é o modo do subjuntivo, tá, pessoal? Lembrando que o modo do subjuntivo do espanhol é igual ao do português, tá? Então, é aquele modo dos sonhos, dos desejos, das hipóteses, tá bom? Ao contrário aí do modo do indicativo, que é o modo da realidade. Então, a gente tem certeza que as coisas vão acontecer, utilizamos o modo indicativo. E subjuntivo quando a gente ainda não tem certeza, tá bom? Então, ó, vamos ler ali a página 51 lá em cima. Quando reflexionamos sobre um tema, há situações em las que levantamos hipóteses, como em la seguinte afirmação respecto ao problema del trânsito. Aí nós temos a frase ali, né? Ó, se hubiera transporte público eficiente, la gente usaria menos los coches, tá bom? Então, aqui eu tenho dois verbos destacados. O primeiro é o hubiera, que está conjugado aí no pretérito imperfeito, tá bom? Então, está indicando aí uma hipótese, uma condição, tá bom? E depois eu tenho usaria, que está conjugado no condicional, que foi o tempo que a gente viu na última aula, tá bom? Então, aí, ó, mira como se conjugam estes dois tempos verbales que se empleiam em raciocínios condicionais, tá bom? Então, nós temos primeiro o pretérito perfeito de subjuntivo, tá bom? Então, aí está explicando a estrutura do pretérito perfeito de subjuntivo, tá, pessoal? Então, nós temos aqui a conjugação dele, tá? O pretérito imperfeito, ele vai ter duas conjugações. Por quê? Uma é mais usada aqui na América Latina e a outra é mais usada na Espanha, tá bom? Mas vocês não precisam decorar as duas conjugações, tá? Quem quiser decorar só uma, decora e aí utiliza essa conjugação, tá bom? Mas eu vou ensinar as duas, aí vocês escolhem qual que vocês achem melhor aí, que vocês se adaptem melhor, tá bom? Então, ó, essa aqui do hubiese, hubieses, tá bom? Essa aqui primeira é mais usada na Espanha, depois eu vou mostrar a diapositiva explicadinho sobre isso, e essa aqui do lado, termina com hubiera, hubieiras e hubiera, é mais utilizada aqui na América Latina, tá bom? Então, ó, vamos ver aqui também outras terminações aí do pretérito imperfeito, tá bom, pessoal? Ó, as terminações em se e em ra são equivalentes, assim que o uso de uma e outra depende de tendências regionais, tá? Foi o que eu falei para vocês. Ou del aprecio particular del hablante, tá bom? Então, aí depende, né? Se você quer preferir falar hubiese ou hubiera, vai da sua opinião, tá bom? Outros exemplos de uso. Ele nos aconselhou a que fuéramos al cine em metro, tá bom? Aunque le hubiera o le hubiese, yo no dejaría de ir a ver el espectáculo. Y me gustaría que conocieras o conocieses
la ciudad donde vivimos, tá? Então, aqui eu tenho exemplos utilizando as duas conjugações aí do pretérito imperfeito de subjuntivo, tá bom? Agora, nós vamos estudar aí o uso do imperfeito, tá? Eu peço que vocês copiem aí essa diapositiva, esse slide, no caderninho de vocês, tá? O uso. Então, para que a gente utiliza o pretérito imperfeito, tá? Ó, usamos o imperfecto de subjuntivo para expressar que creemos pouco provável ou impossível que se cumpla nosso desejo, usando ojalá, tá bom? Então, o imperfecto nós utilizamos aí quando nós queremos expressar uma frase que nós achamos que seja pouco provável ou impossível de acontecer, tá bom? Então, quando a gente não tem muita esperança ali que vai acontecer a ação, nós utilizamos o pretérito imperfeito do subjuntivo. E, junto com o subjuntivo, né, eu tenho aí a minha expressão. A expressão mais utilizada no imperfeito é a expressão ojalá, que significa tomara em português, tá bom? O modo do subjuntivo, pessoal, é um modo que tem bastante expressões, tá? E essas expressões, elas ajudam a gente a entender o verbo, a entender o tempo ali que o verbo está desempenhando, tá bom? Então, uma expressão bem comum no modo subjuntivo é a expressão ojalá, tá? Então, nós temos dois exemplos aqui, ó. Ojalá tuviera una varita mágica, né? Então, tomara que eu tivesse, quem me dera também pode ser, quem me dera que eu tivesse uma varinha mágica. E ojalá me llamaran para esta entrevista. Então, tomara que me chamem para essa entrevista, tá? A tradução aí para o português. E aqui nós temos a formação do pretérito perfeito de subjuntivo, tá? Então, temos aqui, ó, essa aqui é a formação, é a conjugação, perdão, mais usada na América Latina, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, as três conjugações, né? Lembrando sempre, primeira, segunda e terceira, tá? O verbo hablar, olha só como é que fica. Yo hablara, tu hablaras, ele, ella e usted hablara, nosotros habláramos, perdão aí, vosotros hablarais e ellos, ellas e ustedes hablaram, tá bom? Então, sempre termina aí com ara, né? Ara, áramos, arais, tá? A terminação aqui mais usada na América Latina, tá? Agora, a segunda conjugação do verbo vender. Yo vendiera, tu vendieras, él, ella y usted vendiera, nosotros vendiéramos, vosotros vendierais e ellos, ellas e ustedes vendieram, tá bom? E o bibir, olha só, percebam que a segunda e a terceira conjugação, elas são bem parecidas, tá? As terminações aqui que estão de negrito, estão destacadas de negrito, são as mesmas, é a mesma praticamente, tá bom? Então, aí na realidade, vocês vão ter que aprender somente duas conjugações, a da primeira e a da segunda, porque a terceira é igual à da segunda, tá? Então, ficou aí, ó, yo viviera, tu vivieras, él, ella y usted viviera, nosotros viviéramos, vosotros vivierais, e ellos, ellas e ustedes vivieram, tá bom? Essa aí é a conjugação do pretérito imperfeito de subjuntivo. Agora, nós vamos ver a forma mais usada, tá bom? Na Espanha, tá bom, pessoal? Lembrando aí que, às vezes, pode mudar, tá bom? Às vezes, você conhece uma pessoa que estudou na Espanha ou morou na Espanha, ele utiliza aí como o pessoal da América Latina fala, ou o contrário também. Depende muito da escolha do falante, né? Da pessoa que está falando, tá? Então, nós temos ali a primeira conjugação do verbo hablar. Então, pode ser yo hablase, tu hablases, él, ella y usted hablase, nosotros y nosotras hablásemos, vosotros y vosotras hablaseis e ellos, ellas e ustedes hablassem, tá bom? Agora, na segunda conjugação, nós temos aí o verbo vender. Yo vendiese, tu vendieses, él, ella y usted vendiese, nosotros y nosotras vendiésemos, vosotros y vosotras vendieseis, e ellos, ellas e ustedes vendiessem. Tá? A mesma coisa aqui acontece, que aconteceu lá na outra formação mais utilizada na América, também acontece aqui. A segunda e a terceira conjugação, nós utilizamos as mesmas terminações, tá? Então, temos aí, ó, os verbos da terceira conjugação, nós temos bibiese, yo bibiese, tu bibieses, él, ella y usted bibiese, nosotros y nosotras bibiésemos, vosotros y vosotras bibieseis,
e ellos, ellas e ustedes viviesen, tá bom? Então, percebam aí, ó, que a terminação que está destacada de negrito é a mesma, tá? Então, vocês vão ter que aprender somente a primeira conjugação e a segunda, pois a terceira é igual à segunda, tá bom? Opa! Ah, não. Passou não. Então, agora nós vamos fazer as atividades aí das páginas 52 e 53 do livro de vocês, tá? Virem aí a página e vamos fazer as atividades, tá? Ó, então vamos lá. Na número 1, vocês vão ter que completar aí conjugando os verbos, tá? Ó, observa las imágenes e completa los enunciados com os verbos em pretérito imperfecto de subjuntivo, tá? Então, aqui na número 1, nós só vamos utilizar o pretérito imperfecto, tá? Então, a letra A tá assim. Doña Pilar nos aconsejou a que entren de Ciudad de México a Cuernavaca. Cuernavaca, isso, muito bem. Então, aí vocês vão ter que completar com o verbo viajar ou o verbo ir, tá bom? Um desses dois verbos aí vocês completem nessa frase. Eu não sei porque eles não colocaram o verbo ali do lado para vocês completarem, tá? Mas é o verbo viajar ou o verbo ir que vocês têm que completar, tá, pessoal? Na letra B, orientei a mis amigos a que, espaço, al aeropuerto com 2 horas de antelación. Então, aí vocês vão ter que conjugar com o verbo llegar, tá bom? Que é o verbo chegar em espanhol, llegar. Então, vou ter que conjugar no pretérito imperfeito, tá bom? A número 2, forma raciocínios condicionais relacionando as ideias propostas, tá? Então, aqui nós temos a condição primeiro, né? Ó, condição e hipótese. Então, Juan ir colegio a pie, no nevar e a letra C, haber mais trenes. E o hecho principal, né? O fato principal. Tardar menos, llegar, nosotros ir, tu casa e biblioteca. E por último, haber menos caminhones, carreteras, tá bom? Então, aqui vocês vão ter que fazer uma frase juntando esses elementos aí e colocando os verbos aí no condicional e no imperfeito, tá bom? Então, vocês vão ter que fazer aqui, primeira frase, né? Juntando o Juan, que ele vai para o colégio a pé, né? A pie, como vai conjugar aqui esse verbo ir no pretérito imperfeito, tá bom? Anota aí que é para conjugar o ir no pretérito imperfeito. E vocês vão conjugar o verbo tardar, tá bom? No condicional, que é o tempo que a gente viu na última aula, tá bom? Mesma coisa aqui na letra B, vocês vão conjugar o verbo nevar no imperfeito e o verbo ir, tá bom? No condicional. A letra C, vocês vão ter que conjugar o verbo haber no imperfeito e o verbo haber, tá bom? Vai ter que conjugar o verbo haber de duas formas. Primeiro no imperfeito e no segundo no condicional, tá bom? E a número 3, aqui da página 52, llena los huecos con las formas del pretérito imperfecto de subjuntivo o del condicional simple de los verbos indicados entre parênteses según convenga, tá? Então, aí, dependendo da frase, vocês vão conjugar ou com o imperfecto ou com o condicional, tá bom? E aqui é a continuação aí da página 53, tá? Para fazer da página 52, né? Para fazer a mesma coisa. Vocês vão ver aqui os verbos que estão entre parênteses e vai ver se é para conjugar no condicional ou no imperfeito, tá bom? Lembrando sempre aí que primeiro a gente conjuga no condicional e depois no imperfeito, tá bom? Opa, perdão, contrário. Primeiro no imperfeito e depois no condicional, tá bom? Porque como o nome já diz, né? O tempo condicional ele precisa de uma condição para acontecer. E essa condição vai estar onde? No imperfeito, tá bom? Ó, pessoal, então nossa aula termina por aqui. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que tenham entendido aí o nosso conteúdo, tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo ou pelo e-mail ou através da nossa aula online, né? Agora a gente tem aula online, aí fica mais fácil de tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Muchas gracias, hasta la próxima, besos, hasta semana que viene.